Bom, gente, então vamos retomando, né, a nossa trajetória aqui pelo banquete. Então, só para a gente lembrar, né, fazer uma breve introduçãozinha, já que faz um tempo, então, que a gente não tem os encontros, né? O banquete, ele é um diálogo do Platão e é um dos diálogos mais difíceis de você localizar historicamente, digamos assim, né, onde acontecem os eventos. Isso porque ele é escrito na forma de um discurso indireto dobrado, né? Então, quem está contando para a gente, não é o Polodoro, ele conta o que ele ouviu, né, de um cara que ouviu de um cara. Então, é muito complicado, né? E ele também, de quem ele ouviu, já lembrava pouco, né? E ele, então, lembra menos ainda, né? Porque ele lembra só o que ele ouviu do cara que lembra pouco. É, disse que disse, exatamente. Então, eu vou só mutar você, Yuri, só para não dar eco aqui, tá? Daí, quando você quiser falar aí, pode ser desmutar, não tem problema, tá? Enfim, então é meio complicado, assim, né? Apesar de tudo, essa complicação até facilita o entendimento do diálogo, porque o Platão tem a intenção de tirar a gente dessa localidade histórica, né? De tentar interpretar o banquete como um relato histórico, e passa a realmente trabalhar a partir dali do ponto de vista filosófico, né? Então, pensando, bom, então o que que essas narrativas têm a ver, né? O fato é que realmente deve ter havido um banquete desse tipo, só que a narração que o Platão coloca aqui, a forma pela qual ele coloca, diz respeito à obra do Platão, e não a tentativa de reconstruir um evento histórico, né? Um relato, alguma coisa assim. Bom, então, nesse banquete, né, nessa festa, algumas pessoas discursam, como era hábito dos banquetes gregos, né? Essa palavra que a gente tem hoje, né, simpósio, que é o nome grego, né, do diálogo, ela tem o sentido que tem hoje justamente pela obra do Platão. Porque antigamente, simpósio significaria uma festa onde as pessoas iam beber, comer, enfim, conversar juntos, né? Hoje, se você vai num simpósio, né, simpósio de medicina, né, um simpósio de, sei lá, psicologia, o que você vai fazer não é comer, beber e conversar. Você vai ouvir vários discursos diferentes, né, sobre determinado assunto, enfim. Então, o sentido atual da palavra simpósio é por causa da obra do Platão, né? Porque justamente eles fazem uma coisa um pouco diferente nessa festa, né? Eles resolvem, ao invés de se entreter com a bebida, com cânticos religiosos, que era hábito também dos banquetes, né? Eles resolvem se entreter com discursos, com elogios, né? Em homenagem ao deus Eros. Então, quem vai começar com esses elogios, né, com esses encômios, por que encômio, né? Por que eu usei essa palavra? Porque encômio é um gênero da literatura grega, que tem as suas regras e tal. Então, os discursos deles, né, os elogios, não são soltos, né? Não é, cada um elogia como quiser. O elogio, né, o encômio é um gênero da literatura grega que tem as suas regras, tem o seu modo de fazer, né? E, enfim, então eles vão fazer essa competição de discursos, né, de elogios a Eros, para ver quem é que vai sair o vencedor dessa competição, digamos assim. Então eles já entram nesse contexto do banquete, né, também com um viés competitivo que é bastante interessante de ser observado. Bom, o primeiro a fazer o discurso, como a gente viu, é o Fedro. O Fedro faz um discurso sobre Eros, defendendo uma perspectiva mitológica sobre Eros, né? Então ele fala que ele é o deus mais antigo, enfim, basicamente qual que é o ponto, né, do discurso do Fedro? É que Eros, ele, por ser o deus mais antigo, ele é o deus que está nos fundamentos cósmicos, assim, do planeta, do universo, né? E ele motiva todas as ações humanas. E a ação humana que se vincula a Eros é aceitar a morte em nome do bem de outro. Então, basicamente, amar para o Fedro é aceitar a morrer, né?
Ele fala isso através do exemplo de Alceste, né, de Aquiles, e, e cita o Orfeu como a prova negativa desse amor, né? Então ele queria salvar a pessoa ali do Hades, mas ele entrou no Hades vivo. Então, ou seja, ele amava, mas não amava a ponto de aceitar a própria morte, né? Isso, Orfeu, né? E por isso, então, ele não obteve sucesso na sua busca, né? A Alceste foi salva depois, né? O Aquiles também ele vai para a Ilha dos Bem-Aventurados. Então todo mundo tem um finalzinho feliz, mas o Orfeu não, né? O Orfeu, por não conseguir se entregar ao deus Eros, né? Ele é despedaçado pelas Mênades, né? Enfim, então a versão aqui da história do Orfeu no banquete é uma das versões, né? Que existe. Uma interpretação, aliás, da história do Orfeu. O que significa essa morte, né? Que a gente viu. A morte significa basicamente você abrir mão dos aspectos que te definem como você mesmo, assim, né? Então, do egoísmo, da personalidade, e se entregar, né, tudo para, ou seja, abrir mão de tudo aquilo que te caracterizaria e se entregar em nome de alguma coisa, né, ou de alguém. Por isso que o Fedro vai fazer aquela citação muito bonita, né, e muito famosa também, do exército de amantes, né? Ele vai dizer, olha, imaginem um exército composto somente de pessoas que se amam entre si, né? Na época, né, na época clássica, era comum as batalhas serem disputadas em falanges, né? Falange é nada mais do que uma linha de guerreiros, né, dispostos ali, escudo com escudo, para montar uma espécie de parede, né, e avançar diante do inimigo, né? Uma técnica de batalha. E geralmente, né, as pessoas que ficavam lado a lado da falange, elas também treinavam juntas, né? Elas eram pareadas juntas, treinavam juntas, às vezes até viviam juntas, né? Essa disciplina militar, e eram então consideradas como pares, né? Pares, dois, né? E aí o Fedro falou o seguinte: olha, imagina se esses pares fossem amantes, né? O exército seria completamente imbatível. Por quê? Por conta do amor, eles nunca desertariam no combate, com medo de abandonar o amado, né? Nunca demonstrariam covardia, por medo de, né, por vergonha do que o amado sentiria. Enfim, né? Então, ele diz que por isso também Eros inspira as virtudes nos seres humanos. Bom, o discurso do Fedro, ele é elogiado, né? Mas ao longo da recepção, né, que o discurso do Fedro tem dentro dos estudos clássicos, dentro da academia, né, do pessoal que estuda Platão, é uma recepção bastante negativa, né? O pessoal considera o discurso do Fedro como um discurso muito simples, ou muito, assim, muito rebuscado, sabe, com muitas referências literárias. Coisa que ele faz também lá no diálogo Fedro, né? A gente vê que o personagem do Fedro, ele é um jovenzinho bastante entusiasmado com a literatura, né? Com referências poéticas, e ele se deixa levar ali pelo poder da linguagem. Bom, mas apesar disso, né, eu vou por uma linha de estudo que eu acho que é bastante interessante, que é não subestimar os discursos, né? Apesar do discurso do Fedro ser bem pequenininho, ser relativamente simples, né, em relação aos demais, não subestime o discurso, né, principalmente o do Fedro, porque ele é o primeiro. E o saber mitológico, dentro da obra do Platão, a gente vai ver que o saber mitológico é o saber que mais rivaliza, entre aspas, né, com a filosofia, né? Que mais vai colocar problemas, colocar pontos de vista às vezes muito semelhantes, mas dissoantes, né, do discurso filosófico. Então, por exemplo, né, só para a gente passar por esse tema com um exemplo. O fato da mitologia entender que Eros é uma força cósmica, né, uma lei cósmica, e o fato da filosofia, por exemplo, né, entender que Eros, né, o belo, é uma ideia, então, portanto, também é parte dessa estrutura do cosmos, né, do universo, vai fazer com que as duas fontes de conhecimento dialoguem de uma forma muito próxima, né? Só que elas vão encontrar problemas, né? Porque a mitologia se vincula muito à forma da religiosidade grega, e Platão tinha alguns problemas
quanto à forma pela qual os deuses eram vistos, né? Eram interpretados pelas pessoas. Enfim. Né? Tudo bem, gente? Uma pergunta sobre o discurso do Fedro? De nós. Só esclarece uma coisa. A mitologia, ela é mais simbólica do que a filosofia? Então, por muitos lados, sim, né? Apesar que, assim, no Platão, eu não considero que essa oposição entre mitologia e filosofia seja muito, assim, forte, né? Em outros filósofos, com certeza, né? Por exemplo, no Aristóteles, né? O Aristóteles é praticamente um antimitólogo, mas o Platão, por exemplo, usa em todas suas obras, praticamente, né? Algum mito, alguma analogia com os deuses, né? Então, é profundamente simbólica também, né? A obra do Platão. Agora, o que eu diria é que, aos poucos, a filosofia vai se tornando cada vez menos simbólica, né? Cada vez menos fazendo uso dessa imagem. Pelo menos a filosofia ocidental, né? Que se tem também como a tradicional. Sei lá, depois do Aristóteles, por exemplo, né? A gente observa muitos caras que utilizaram a mitologia também, né? Lucrécio, por exemplo, né? Mas são exceções, né? Praticamente, tá? Daí, se você já vai para outros períodos da filosofia, sei lá, né? Filosofia moderna, por exemplo, a presença de mitos é inexistente praticamente, né? A presença de histórias populares não acontece. No Kant, por exemplo, né, do Descartes, isso nossa, não, né? Esse é o lugar da literatura, não do lugar da filosofia. Então aí já se constrói uma oposição muito, muito grande, né? Eu acho que para certas pessoas vai ficando mais inacessível, assim, porque você exemplificar com mitos ajuda muito no entendimento. Não sei, né? Sim, Eu vejo dessa forma. sim. Eu também acho, sim. Mas vai É muito existindo, técnico, muito. sim, mas vai existindo uma ideia na filosofia e a ponto do Kant, por exemplo, colocar essa frase na Crítica da Razão Pura, de que a filosofia morre no exemplo. Olha que coisa, né? O Kant fala, não, a filosofia tem que ser o mais geral possível. Se você dá um exemplo, você coloca numa caixinha, né, numa situação, e a filosofia morre. Mas, assim, é uma ideia que o Platão, por exemplo, já seria totalmente contra. Por quê? Né? Porque o mito, para o Platão, a perspectiva simbólica, serve justamente para alargar o horizonte da razão. Né? Platão ele diria que a nossa capacidade linguística, né, a nossa razão, não consegue acessar certos campos de conhecimento. Por isso, então, a gente coloca o mito, né, como uma espécie de trampolim, pelo qual a gente pode pular ali, né? Como se tivesse um muro muito, muito grande, que diz respeito à nossa constituição física mesmo, né? Nossa condição de mortais e tal. E esse muro não dá pra gente escalar, né? O máximo que a gente consegue fazer é colocar um trampolim ali na base e espiar ali por cima do muro de vez em quando. Então, Platão diria que o mito é esse trampolim. Agora, essa opinião, né, vai aos poucos se perdendo dentro da filosofia. De nós, apesar do mito nos ajudar muito, assim, se a gente não tiver um direcionamento ou mesmo um estudo, a gente não consegue entender com a nossa mente essa linguagem muito simbólica, né? Assim, ontem eu estava vendo, porque eu tô vendo algumas aulas da doutrina secreta de um teosofista, né? Então, ele estudou a doutrina secreta e ele tá ensinando, né? E aí veio um palestrante que ele é estudante do budismo, né? E aí ele comentou que algumas civilizações, algumas culturas acabaram por cair porque usaram a linguagem simbólica muito ao pé da letra. Então, por exemplo, quando falava de sacrifício humano, eles entendiam que tinha que matar alguém, e aí ocorreu um monte de desgraça, de coisa, né? Então, assim, acho que mesmo a simbólica você tem que estar preparada para escutar, né? Sim, com certeza, né?
dentro da obra do Platão tem um aviso quanto a isso, né? Quando Platão está falando lá na República, né, sobre o uso dos mitos na educação, coisa do tipo, né? Ele praticamente coloca o seguinte, né? Olha, não contem mitos, né? E se contarem, justamente por conta desse aspecto do literalismo, né, das pessoas. E se contarem, né, eles devem ser ouvidos por poucos, que entendam, né, o sentido ali. Então ele diz, olha, mais ou menos é assim que está na República, eu não lembro exatamente de cabeça como que é, mas os mitos, eles contêm verdades, né? Só que essas verdades, elas estão diluídas em símbolos, né? E são poucos os que conseguem acessar essa verdade, né? Realmente. Então, por via das dúvidas, né? É melhor não contar. Por exemplo, o exemplo que ele usa é do episódio da mitologia grega, onde Cronos, né? Ele castra o próprio pai. Então, ou seja, fala, ó, se Cronos fez isso, por que que eu não posso, né? Sei lá, xingar meu pai de vez em quando, né? Atentar contra. Então, tentar utilizar nos deuses, né? Nessas histórias dos deuses, exemplos de conduta moral, por exemplo, que não é o caso, né? Os mitos estão falando de processos de criação do mundo, né? A nossa mente ela é muito sagaz, né? Então, assim, É, se a gente quer alguma coisa, a gente acha uma lógica para aquilo, né? sim, exatamente, né? O, É interessante. a questão do mito também é a seguinte, né? Se a gente acessar as histórias da mitologia com Kamamanas, né? Cara, esquece, assim, a gente vai parar ali Na no selvageria, literalismo, né? na selvageria. Sim. Né? Na verdade, eu diria assim, se a gente acessa qualquer obra literária, né, qualquer arte com Kamamanas, a gente vai parar no lugar da banalização, né? Você falou do monge budista, eu lembrei o seguinte, que dentro do budismo, né, eles têm alguns recursos para barrar o Kamamanas na hora de acessar algum conhecimento, né? Então, é o caso dos koans, por exemplo, né? Os koans, eles são pequenas frases, né? Onde é impossível você acessar racionalmente, assim, né? Então, por exemplo, qual que é o som da palma, né? Batida com uma mão só, por exemplo. São coisas assim, para eles ficarem meditando e falar, bom, isso eu não consigo acessar com a razão, então daqui para frente eu vou sem ela, né? E aí vai lá e medita, etc. Tem várias coisinhas assim. E é um exercício, né, que tem que ser feito. Então, o Platão ele coloca o seguinte, olha, o mito foi colocado no lugar errado. Por isso que quem está acompanhando ali a Ilíada, né, uma coisa que eu sempre falo, assim, ó, quando tiver difícil, né, de acompanhar, é porque a gente está, às vezes, racionalizando muito, né, a ideia da poesia, dos mitos, né, é simplesmente se deixar levar pelas imagens, né, intuitivamente falando. Então, os ensinamentos não são para serem, assim, compreendidos, tipo, ah, você vai conseguir fazer um fichamento depois. Não é bem assim que funciona. O tipo de entendimento é outro. Beleza, gente. Por isso que eu digo que o discurso do Fedro é muito interessante, né? Bem subestimado, assim. Mas é bastante interessante. Depois do Fedro, quem vai falar é justamente o Pausanias, né? No qual a gente parou. O Pausanias, ele vai dizer o seguinte, olha, Fedro, lembrando, cada pessoa que vai discursar no banquete vai agregar um elemento, vai colocar um problema, né, no elogio a Eros, né? Então, o Fedro diz o seguinte, olha, Eros é uma força cósmica. E Pausanias vai dizer o seguinte, bom, Eros é uma força cósmica, só que ela não é uma força cósmica simples, uma força cósmica complexa, né? Ou seja, ela não é una, mas ela é dual. E depois, sei lá, por exemplo, o Eric Símaco, né, vai falar que essa força cósmica não age só sobre seres humanos, age sobre qualquer coisa, né? Depois o Aristófanes vai falar que, ok, essa força cósmica, ela é complexa, age sobre os seres humanos e as coisas, só que nos seres humanos ela traz a falta, né? E o Agatão também vai continuar, enfim, colocando, né, complexificando o discurso. Então, o que o Pausanias diz aqui é justamente o seguinte, ele vai retomar o discurso Fedro e vai falar, olha, Fedro, seria muito bom o seu elogio se Eros fosse um só, né?
Mas a gente não tem como elogiar Eros sem antes especificar a qual Eros a gente está elogiando, né? A lógica que ele usa por trás disso, né, para falar que existem dois Eros, é mais ou menos a seguinte. Dentro da mitologia, existem duas Afrodites, né? Duas deusas Afrodites, Pausanias vai dizer. Uma Afrodite que seria Afrodite Pandemos, né? Afrodite vulgar, é isso que significa Pandemos, né? Vulgar. E uma Afrodite celeste. A Afrodite vulgar, ela teria nascido de uma linhagem mitológica de Zeus e Díone, né? Então ela seria fruto ali da cópula, né? Da união entre masculino e feminino. E a Afrodite celeste, ela nasce sozinha, né? Ela nasce simplesmente da linhagem masculina, ali de Cronos, né? Por isso elas são muito diferentes, ele vai dizer, né? A Afrodite vulgar, ela vai direcionar a ação dos seres humanos da seguinte maneira, né? Elas vão enxergar igualdade entre o corpo e a alma, vão enxergar igualdade entre o amor homerótico e o amor heterossexual, vão enxergar a igualdade entre tipos de ato sexual, por exemplo, né? Então, por exemplo, a ideia da Afrodite vulgar é a seguinte: ela vai querer fazer alguma coisa, mas não vai se preocupar realmente se aquilo lá vai ser bom ou ruim, né? Vai atender simplesmente a um desejo, uma necessidade do tipo, né? Então, ela é responsável pela geração do masculino e feminino, das dualidades, né? Pela reprodução dos corpos. E a Afrodite Celeste, como ela participou somente do lado masculino da geração, né? Ela é uma espécie de princípio espiritual, ou seja, fora dessa dualidade, né? Feminino e masculino. Então, ela vai guiar o amor, né? É, que não está ligado à reprodução. Então, o amor aqui, o Pausanias vai dizer, né? Da amizade, do companheirismo, né? Da senda filosófica. E também ele vai colocar aqui o amor homerótico, né? O amor entre rapazes, né? Que a gente está vendo na cultura grega, né? Tudo bem? E como o amor da Afrodite Celeste vai se preocupar por fazer bem as coisas, né? Então ele vai dizer que ele meio que vai guiar as virtudes humanas, enquanto o da Afrodite vulgar, né? Meio que não se preocupa sobre certo e errado e tal. O Pausanias, ele tem motivos bastante interessantes, né, para fazer esse discurso. O Pausanias, quem que é esse cara, né? Quem que é o Pausanias? No banquete, o Pausanias, ele é amante do Agatão. Então, do cara que está recebendo o banquete, né? Do anfitrião. E ele é um estrangeiro, tá vindo da cidade de Ceramis. Isso é bastante importante, né? Porque ele não tem, então, direitos políticos, né? Na cidade de Atenas. Ele é advogado e discípulo de um sofista chamado Pródico, né? Então, por isso, Pausanias, ele está ligado, né? A filosofia dualista dos sofistas, né? Então, do duplo, né? De enxergar, por exemplo, que uma mesma coisa, uma mesma atitude, pode ser ao mesmo tempo boa ou ruim, dependendo do jeito que ela é feita. Ele vai dizer o seguinte: olha, matar é bom ou ruim? Ele vai dizer, olha, pode ser as duas coisas dependendo do motivo, né, pelo qual se mata. Mesma coisa para tudo, né? Comer uva no café da manhã é bom ou ruim? Depende da maneira pela qual você come a uva. Se você vai comer, sei lá, um monte de uva e passar mal, ou então vai comer uma uva estragada, por exemplo, seria ruim, né? Mas se você come um pouquinho, sabe? Enfim, ele vai dizer o seguinte: olha, as coisas, elas não são boas ou ruins, belas ou feias em si mesmas, mas elas adquirem essas qualidades a partir do modo pela qual elas são feitas, tá? Então essa é uma mentalidade tipicamente sofista, né? Dentro da linha ali dos filósofos. Ela entra numa espécie de relativismo, né? Dizendo, olha, você ah, tem uma virtude, por exemplo, a lealdade, né?
ela pode, ao mesmo tempo, ser boa ou ruim, dependendo a quem você é leal, dependendo como essa lealdade é exercida. Enfim, então é por isso que ele diz que tem dois eros, né? Porque ele percebe que uma mesma força não é boa ou ruim em si mesma, mas eros vai ser bom ou ruim dependendo da forma pela qual ele age nos seres humanos, né? Dependendo do ser humano que é afetado por eros também. Por isso ele já vai engatar dizendo o seguinte, olha, né? Por conta da prática de amantes vulgares, né, por existirem pessoas que não sabem lidar com o eros, né, que é infundido neles com desejo, etc., existem as leis que a gente coloca sobre a prática amorosa. E ele vai falar, olha, é por isso que a gente coloca leis, por exemplo, para que haja um certo distanciamento, né, amoroso entre homens e mulheres, porque esse amor pode cair na vulgaridade. Ele ainda disse que deveriam existir leis para que regulamentassem a prática homerótica também, então entre homens e rapazes, né, dentro da cultura grega, mas essa lei não existe ainda, ele disse que deve existir. Diz, olha, os justos colocam essa lei para si mesmos, mas os amantes vulgares se aproveitam dessa ausência de lei. E a partir daí, então, o Pausanias vai deixar claro que o encômio dele, a Eros, né, vai dialogar sobre a perspectiva jurídica dessa situação, né? Então, se o Fedro defende o saber mitológico, o Pausanias ele vai defender o saber jurídico, digamos assim, né? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, existem leis do amor, né, leis para o amor, e em cada lugar essas leis são diferentes. Então, olha que interessante, né? Só para vocês entenderem a diferença da atitude dos sofistas para o Platão, para Sócrates, né? Quando Pausanias vai investigar as leis do amor, ele não tenta fazer uma investigação sobre a lei cósmica do amor, por exemplo, né? Mas ele faz o seguinte, ó, vamos investigar como cada lei é aplicada em cada país, né? E ver se elas são adequadas ou não, tá? Então ele não tenta investigar a natureza, mas investiga os hábitos humanos. Ele diz o seguinte, olha, na Élida, na Beócia, em Esparta, né? As leis, elas são simples, então o pessoal considera que é bom, né? Você se entregar a um amante, só que elas são excessivamente simples por uma falha deles, né? Eles não conseguem elaborar muito bem isso, eles são inábeis com as palavras. Então, ele diz, olha, elas são simples e elas permitem a prática homerótica, só que isso também não é exatamente bom. Ele vai falar que na Jônia, né, a Jônia é a porção das ilhas gregas, né, ali a parte que hoje é a Turquia, da Grécia, né, na época. Na Jônia e entre os bárbaros, né, entre os povos estrangeiros, eles proíbem essa prática, só que também, né, é muito simples, eles proíbem elas por motivos escusos, né? Então, Pausanias vai dizer, por exemplo, que os tiranos, né, desses países, dessas cidades, proíbem o amor homerótico, como também proíbem a filosofia, proíbem, né, todas as práticas que podem gerar comunhão e amizade entre seres humanos. Então, por isso que eles proíbem o amor, porque o amor, né, os laços de amor têm a tendência de gerar amizade. E os governantes tiranos, o que eles não querem é que os governados tenham laços entre si e, com isso, coloquem em risco o governo deles, né? Como aconteceu em Atenas, né, ele vai dizer. Então, aqui é a versão do Pausanias sobre os fatos, né, a versão histórica é um pouco diferente, mas o Pausanias vai dizer que dois amantes, né, eles juntos, por conta da sua amizade, do seu laço, né, dessa força gerada pelo amor, eles conseguem depor um tirano de Atenas, né? Enfim, né? Agora, em contraposição, né, a esses lugares estrangeiros, existem as leis de Atenas. E as leis de Atenas, elas são complexas e difíceis de entender, justamente porque elas contemplam a natureza complexa de Eros, né? Vai dizer o seguinte, olha, por um lado, as leis, elas defendem o amante quando ele executa todo tipo de ação vergonhosa em nome do amado, né? Então, o amante, por exemplo, ele vai deitar na porta do amado, né? Ele vai implorar atenção, vai, né? Como ele escreve aqui, ó.
permitindo-se servir servidões que nenhum servo serviria. Interessante tradução, como ficou. Então, eles se sujeitam a todo tipo de humilhação. E se as pessoas fazem isso por dinheiro, fazem isso, né, por, sei lá, para não perder uma causa no tribunal, para conseguir um favor, uma coisa assim, as pessoas de cara já falam que isso aí é terrível, né? E ela seria impedida de fazer isso pelos amigos ou inimigos. Mas no caso do amor é diferente. As pessoas permitem que o amado faça esse tipo de coisa e consideram super louvável, né, essas atitudes. Então, por um lado, as leis de Atenas permitem, né, o amor desse tipo. Por outro lado, né, do lado do amado, o que acontece? Os pais, os pedagogos, né, são instruídos a não permitirem a entrega do amado ao amante, né, dizendo então que é vergonhoso que um amado ceda, né, aos impulsos do amante. E então, afinal de contas, né, quais são as leis de Atenas? Elas são a favor do amor ou são contra o amor? O Pausanias vai dizer o seguinte, exatamente o que ele disse antes, né, que as leis de Atenas contemplam o seguinte, que é bom se entregar ao bom amante e que é mal se entregar ao mau amante, né? Então, como eles têm duas esferas de amor, a gente tem que contemplar, né? O amante vulgar, quem que é o amante vulgar? É o amante afetado pela Afrodite Pandemos, né? É o cara que vai amar mais o corpo do que a alma. E por amar mais o corpo do que a alma, né? Já que ele ama aquilo que é inconstante, aquilo que é mutável, aquilo que, né, é vulnerável, ele próprio vai ser inconstante, vulnerável, né, passional. E por isso é feio se entregar a esse tipo de gente, porque você vai acabar absorvendo esse tipo de hábito. Né? Agora, por outro lado, se existe um amante bom, né, um amante que não ama mais o corpo do que a alma, mas que ama mais a alma do que o corpo, né? Então, que vai valorizar mais a amizade, os laços afetivos, do que, por exemplo, um desejo carnal, né? O amado, ele vai também ganhando essas virtudes, tudo bem? A Bulgária, Afrodite Pandemos, e a outra Afrodite, só Afrodite? Afrodite Celeste. Celeste. Isso. Ok? Então, ó, daí que ele diz, olha, para nós é lei que se alguém consente em servir a outro, supondo que através dele se tornará melhor em sabedoria, ou em qualquer outro aspecto da virtude, essa servidão voluntária não é vergonhosa e nem bajulatória. Então, quando você decide servir alguma coisa, né, ou atender aos pedidos de alguém, etc., né, mas sabendo que esse tipo de laço vai te ajudar em alguma virtude, né, esse tipo de servidão não é vergonhosa. E aí ele diz o seguinte, né, que as leis, então, elas devem convergir, né, associando o amor, a amizade homerótica com a filosofia e as demais virtudes. Tudo bem? Ele vai dizer, olha, se for por causa de riqueza que se cedeu a um amante, então isso seria vergonhoso, né? Se você cede, sei lá, porque o cara é famoso e quer obter algum tipo de fama, né, associado a ele, isso seria vergonhoso. Agora, se você tem amizade com alguém, né, se torna amante de alguém que, pela sua sabedoria, né, pela sua virtude, ele vai dizer que isso sim já é um motivo justo, né, de então atender à prática da pederastia. Tá? Então ele vai dizer o seguinte, que o Eros da Afrodite Celeste é bom para os indivíduos e é bom, inclusive, para a ordem social, né, para as cidades. Pessoal, eu vou encerrar a gravação e vamos conversar um pouquinho. Porque a bateria do meu celular vai acabar.